Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando hoje sobre a visão celestial. Aqueles que seguem com a visão do alto, eles estão sempre analisando. Ele não pisa sem analisar o terreno. Mesmo porque ele segue segundo aquele que é o guia de cegos. Sabemos que aonde se pisa, há uma consequência, aonde ele diz: se um cego guiar outro cego, ambos não enxergarão o buraco e cairão no buraco, da qual, através da visão celestial, nós estamos com uma visão que nos anuncia aquilo que os passos vão empreender, para que não gere uma consequência irrefletida mais na frente, porque se não há uma reflexão daquilo que pode haver de suceder. Assim, quando José ali, a palavra diz que eles o jogam naquele buraco, mas ali, pela atitude daqueles que o jogaram, houve uma consequência. Já para ele, que ele não caiu por si naquele buraco, mas o jogaram. Assim como houve um galardão pelo que fizeram para ele, assim como houve também um galardão para seus irmãos que procederam com tamanha maledicência, assim quando o venderam como escravo, enquanto José estava sempre diante do Senhor livre. A palavra nos diz que até quando esteve ali no carcereiro, quando a mulher de Potifar alega que ele estava a importunar, enquanto na verdade não estava, mas na visão do alto, o Senhor estava sempre contemplando tudo e o favorecendo. Embora aqueles que não tinham a visão celestial, houvesse uma compreensão que José estava sempre sendo desfavorecido, por aquilo que estavam lhe causando. Mas na verdade, eles, tanto os irmãos de José, assim como a mulher de Potifar, assim todos aqueles que estavam o acusando com intentos, os irmãos de José escondendo ali que ele na verdade estava vivo e que estava morto diante do seu pai, contando aquela mentira, na verdade, diante do Senhor, José estava sempre sendo favorecido. Mas na visão dos homens que estavam como que cegos, não tinham visão do que estava acontecendo no alto dos céus, eles achavam que José estava desfavorecido. Mas na verdade José estava sendo cada vez mais favorecido diante do Senhor, e aqueles que procuravam criar uma situação a José estavam cada vez mais desfavorecidos diante do Senhor. Por isso que a visão celestial ela é importante, porque nós enxergamos o que está acontecendo na esfera espiritual celestial, enquanto aqueles que estão cegos enxergam aquilo que está acontecendo. Já José tinha visão do que havia de acontecer com ele, porque o Senhor o favorecia constantemente, da qual ele mesmo disse: aquilo que me fizeram de mal, cumpriu-se os desígnios do Senhor em minha vida. Era necessário que ele fosse para o Egito. A venda ali como escravo favoreceu a ir até o lugar onde havia se cumprir o propósito. Embora a palavra diz que José foi governador do Egito, por ser favorecido por Deus, mas na verdade ele estava como governo do alto dos céus, governando
o Egito, da onde nós, embora estamos aqui no Egito, né, mas nós não seguimos como a governar o Egito por ordenanças humanas, mas nós estamos a governar o Egito por ordenanças celestiais, né, aquele que está acima de todos, da qual prestamos reverência a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o dono do qual o Pai lhe outorgou, né, como dono dos céus e da terra. Assim, aquilo que nós ligamos aqui é ligado no alto dos céus, aquilo que nós desligamos aqui é desligado no alto dos céus. A visão é sempre celestial. Aqueles que estão, né, como cegos não têm essa visão, mas nós utilizamos esta vantagem da qual nós temos, não para interesse próprio, mas em prol de muitos, né, onde a palavra diz que a ambição do justo é em prol de muitos, assim como José ali ele armazenou, né, uma fonte de alimentos, onde Deus lhe concedeu a capacidade de discernir os sonhos, mas em prol de muitos, porque senão ali todos haveriam de padecer de fome, né? Bem como ali ele supriu o povo daquela necessidade, embora ali foi acumulado para o Egito aquelas riquezas, assim como sabemos que aquilo que se acumula aqui, só há um que é dono de tudo e que herdou do Pai, né? E ele é aquele que nos compartilha, ele é aquele que aqui estamos como administradores, onde ele mesmo nos ensina: a terra não será vendida perpetuamente. Ele é aquele que, quando estamos vivendo no tempo onde aquele que era o mundo era do maligno, ele foi expulso, e agora Jesus é que assume o controle, porque ele foi findado o tempo, né, onde na imparcialidade ele permitiu o seu governo por um tempo, mas agora ele foi expulso, e agora Jesus Cristo é que governa com justiça, com equidade, com imparcialidade e exerce o direito. São tempos como que virada de cativeiro, né? Assim como a palavra diz que Jó estava ali naquele cativeiro, e o Senhor lhe restitui, né, em dobro aquilo que na verdade ele permitiu que lhe fosse retirado, né, para que fosse aperfeiçoada, onde ele não atribuiu falta nenhuma ao Senhor. Assim é o que nós estamos para contemplar, né? São momentos onde há uma virada, né, onde ele está nos falando sobre aqueles que têm a visão do alto. Lhe é concedido, quando buscam o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar, lhe é concedido aquilo que é dele. Ele usufrui, né? Aqueles que foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Assim como aquele que é infiel, também no muito ele é infiel, né? E o Senhor é aquele que está prestando conta com como foi administrado os talentos, né? Assim é onde ele está dizendo que aqueles que ele os apanha como nus, que não tem obras, né, ele é aquele que retira deles. Assim como aqueles que estão com obras estão vestidos, ele é aquele que nos supre de todas as necessidades. E assim ele está a operar em nosso meio. Contemplai quão grande, né, o seu mover sobre os céus e a terra. Os anjos sobem e descem. E ele é aquele que está trazendo prosperidade a alguns, bem como aqueles que achavam que estavam prósperos e ricos,
contemplarão a sua nudez, né? Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.